sabe o que é carrego, vá procurar no Google que eu não vou explicar. Nesse nível, assim, a gente já começa. Estávamos aqui, né, nos off aqui da vida, conversando um pouco sobre as coisas principais. Meu principal objetivo nesse canal e com esses meus convidados especiais é tentar trazer um pouco das minhas reflexões sobre corpo, sobre alma, sobre coração, sobre essa existência que nós somos muito maior. Com o Edu, uma das coisas que a gente estava falando agora era de como foi que eu comecei a querer treinar. Eu já falei em outros momentos que eu nunca fiz muita atividade física. Quando fiz foi ocasionalmente, para situações muito pontuais. E o primeiro ponto que me fez me manter constante, que é uma palavra que aparece tanto nos nossos treinos, né, a ideia de constância, foi essa prévia que a gente teve de conversar sobre a minha vida, a minha história, trazer lembranças desse lance do movimento da minha criança. E agora eu me lembrei daquele treino, né, do jogo de basquete, que eu acho que ele é algo importante, assim, interessante de ser dito. Eu disse para a Edu que durante a minha adolescência eu não fiz atividade física por vários fatores, mas um dia, por acaso, eu estava na escola e ia ter um treino de um jogo de basquete e eu fui. E eu gostei daquela energia do ir atrás de alguma coisa. Tinha dentro de mim uma energia de busca, de ação. E aí, só que quando eu cheguei na rede, na sexta, vai no sentido da minha referência, meu nível. Quando eu cheguei na sexta, eu não sabia jogar. E isso foi extremamente frustrante, porque eu não tinha técnica e na época eu devia estar com 12 anos e, deixa pra lá. E este ser, ele fez eu reproduzir essa cena, tipo, a gente jogou basquete, a gente brincou, e lógico que eu corri, que eu fiz atividade física. E eu acho que é sobre isso que a gente quer falar aqui, sobre a história das pessoas e como recuperar a energia dela, ou a energia que o movimento traz a partir dessa capacidade de colocar o corpo para acontecer na vida, né? Uma coisa que a gente foi vendo ao decorrer do trabalho, né? É que você chegou com um objetivo e esse objetivo ele vai se moldando, vai sendo descoberto na medida que a gente vai trabalhando também. Isso também pode ajudar a dar constância, né? Porque talvez a motivação inicial, o seu objetivo inicial, talvez ele não desse tanta força. E aí a descoberta que vai com as nossas conversas que a gente tem, eles vão dando mais nitidez, assim, mais percepção de o porquê. Porque você não quer exatamente ou necessariamente fazer um exercício físico em si. O que você quer são os resultados daquilo. Exato. À medida que tem meio que na sua mente uma percepção mais nítida de quais são os motivos pelos quais você quer aquela energia, porque no fundo a gente está falando de energia. Exato. E isso é tão individual, porque vai ter pessoas que querem para correr atrás do filho, porque é uma criança e eu tenho que ter força de dar conta de criar meu filho. Vai ter pessoas que querem por meras questões estéticas, embora eu acho que mesmo estético ele toca em outros cantos. E a questão estética, o que eu gosto de falar é que desde que aquilo faça sentido pra você, não tem problema. Quando é uma estética vazia, no sentido de eu quero ser gostosão e gostosona de acordo com o padrão, só porque os outros estão dizendo, não se sustenta muito. Isso acaba que faz mais mal pra você do que bem. Porque você fica numa comparação negativa. Mas se é uma versão sua que lhe dá mais poder, e que tem um motivo a mais que aquilo, né? Eu, por exemplo, penso, eu quero ter energia e quero ter um corpo que dê conta da minha energia para o tanto de atividade que eu quero fazer no mundo. Sim. Quando eu penso em viajar, em dar palestras, em sair, isso me faz querer ter movimento e é isso que me faz querer treinar. Eu não sabia disso exatamente quando a gente começou. Sim. Eu tô me lembrando do papo que estava rolando aqui no off quando eu estava falando de um treino que a gente fez recentemente. Eu estava na praia e passou uma mulher e eu estava sentada, porque esse menino é inspirado, né? Vem empolgado nos treinos da vida. Eu estava sentada, respirando, descansando, e ela falou, você consegue, e tu me fez lembrar também que esse também é um detalhe interessante, né? Eu estava só descansando e ela veio com esse discurso aparentemente motivacional de você consegue também. Só que se eu fosse uma mulher magra, padrão, ela não teria dito, ainda mais esse também. E o recorte que ela tem de mim é os 3 segundos pelos quais ela passou por mim na praia. Ela não sabe que eu tô treinando há 6 meses. Ela não sabe que eu inicialmente
inicialmente contratei Edu para 2 vezes por semana, depois viraram 3. Esse movimento de sair de casa e acordar cedo, que está sendo um baita desafio, mas que eu estou conseguindo dia a dia perceber os ganhos que isso me dá. Ela não sabe nada disso. Ela só vê um ser humano que ela considera provavelmente de alguma maneira incapaz, sentada em 3 segundos que ela passa na praia. E essa é uma das minhas coisas que mais me angustia. O quanto que quando a gente olha para as versões ou para as coisas, a gente parece que esquece o processo daquilo. Sim. E esporte e atividade física é sobre processo. Não é sobre vencer, sim sobre continuar seguindo, continuar na constância, que nem sempre é a mesma, né? Se você for pegar um atleta, ele não ganha constantemente, né? Mas ao mesmo tempo que tem aqueles que estão constantemente ganhando, os outros que não estão ganhando constantemente também estão motivados. Porque eles entendem do processo. A gente já teve esse podcast não gravado, que foi quando a gente estava filosofando entre um agachamento e outro, da diferença de constância e impermanência. A vida é impermanente. Os fatores externos não vão estar os mesmos. Você não vai dormir da mesma forma, você não está no mesmo período do seu ciclo menstrual, você não está no mesmo período astrológico, energético, você não está convivendo com as mesmas pessoas, comendo as mesmas coisas. Então é claro que você não vai acordar todo dia com o mesmo ímpeto, mas a constância é você quem determina de manter aquela coisa ritmada. Sim, e tem outra coisa nisso aí, que é os ambientes de academia não são nem um pouco saudáveis. Eu acho que eu não sou exceção no fato de que a gente não gosta de... Tipo, quando eu digo a gente, pessoas que não são padrão de algumas maneiras, seja corpo, idade, enfim. O ambiente de academia, muitas vezes, está até mudando um pouco, eu imagino, mas ainda é aquele ambiente do cara bombadão, geralmente um homem, né? E as mulheres que são ditas padrões, muitas vezes elas não se sentem confortáveis, porque os olhares e a maneira que ela está ali é desagradável, é machista, é invasivo. E as mulheres que não são padrões, como o meu caso, pior ainda, porque parece que ela não pertence àquele lugar. Tem uma academia que eu vi um dia desses, a propaganda deles, que é tipo uma pessoa gorda sendo lapidada e uma versão atlética. É porque isso é também tem nos cursos de educação física, infelizmente tem isso nos cursos de educação física. Tem, colocam em slide e tal, né? Essa ideia de construção do corpo, o bodybuilder da vida é sobre isso, né? Também. Mas é claro que quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando sobre as modalidades, sobre esse estilo de vida, que são estilos de vida, né? Sim. É mais sobre como as pessoas recebem esse julgamento, né? Em relação a esse estilo de vida, como se todos nós tivéssemos que nos enquadrar, como se todos nós tivéssemos que seguir esse estilo de vida aqui, esse estilo de vida é correto, esse estilo de vida, enfim, tem que se alimentar assim, tem que dormir assim, tem que comer assim. Tem que várias coisas, né? Que não é pra ter. Tem coisas que realmente a gente tem que ir, né? Mas é importante entender o porquê das coisas. Eu acho que é esse o ponto. Ninguém aqui está dizendo, até porque a gente está falando justamente de eu estar me tornando uma pessoa que busca cada vez mais um estilo de vida saudável. Isso, que querendo ou não acaba entrando na ideia de disciplina, né? Isso, do foco mesmo, assim, da constância que a gente estava falando. A gente conversou outra vez sobre a questão das palavras, né? De como algumas palavras acabam ficando com um teor negativo, e disciplina é uma dessas. Isso, porque parece que você tem que estar meio com medo, né? Quando fala disciplina, parece que vai ter um cara com um chicote na mão, assim, dizendo faça o que eu estou mandando, e não é sobre isso. Igual a palavra personal trainer pra você, que é tida como negativo também. Só que no real, não é bem assim. É que tem realmente uma galera que trabalha dentro dessa disciplina diferente, né, de que tem que ser assim, se não for assim você é fraco, você não consegue, você é preguiçoso, várias coisas, só que a gente sabe que tem uma camada enorme atrás, né? Esses discursos, paradoxalmente, distanciam as pessoas. Nossa. Não é uma saúde, o pior disso que a gente está falando é que não é uma saúde saudável, é uma saúde que adoece, porque cada vez que você não se enxerga naquele padrão de tamanho, de peso, vai ficando um evento social cada vez maior, você vai se distanciando e se sentindo menor, inferior e com a autoestima baixa, vai afetando outras camadas.
E os discursos em si, eles afastam de várias formas. Eu lembrei de uma aluna, uma vez estava treinando, né, na academia, e o cara chegou pra ela, e a Beth, você tá com fome? E ela estava com fome. Tipo, de verdade, né? E não é um jeito de estimular alguém, né? Ah, tá não com deveria fome. ser. Não deveria, né? Se a gente for falar sobre o que é falar na academia, a gente vai chegar em vários problemas sociais. Sim. Quando as pessoas falam que você não treina porque você não tem coragem, você é preguiçoso, mas não consegue ver a rotina da pessoa que trabalha 8 horas, pega ônibus 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar. E aí você me faz chegar num ponto fundamental, que é pra gente ter tempo pra se cuidar e pra realmente entender o nosso ritmo, se a gente conseguir enxergar isso, a gente precisa desse fator raro e extremamente valioso que é o tempo. Sim. Precisa a gente ter um tempo de qualidade. E aí eu vou defender a sua disciplina nesse sentido, que muitas vezes as atividades físicas, eu estou enxergando isso na minha vida prática, permite desenvolver esse tipo de percepção também. Porque aí a sua noção de tempo, porque, por exemplo, é só 1 hora, só 40 minutos, mas você precisa de toda uma logística. Não é só sobre o tempo dos 40 minutos que você está treinando, ou dos 50, é de toda uma vida organizada e de ter, inclusive, esse momento de refletir. Pra mim, lógico que é minha história individual, mas eu só posso falar a partir dela, eu só consegui chegar na reflexão de cuidar do meu corpo depois que eu passei anos cuidando da minha mente. E a primeira conversa que a gente teve, eu falei isso pra você. Eu falei, eu já fiz terapia durante 4 anos, eu já entendi muitas questões que me atravessam e agora eu quero cuidar do meu corpo. E o que me fez dar continuidade antes de conhecer o seu lado mais amigo, afetuoso, é ter sido ouvida e respeitada nesse lugar. Porque esse tipo de discurso, cara, isso me desespera também, porque esse tipo de discurso do fraco, do incompetente, do não sabe fazer, isso é vendido como se fosse uma coisa motivacional, vai lá, mostra... Os humilhados serão exaltados. Não, os humilhados serão traumatizados, minha gente. Exatamente. E dá pra exaltar uma pessoa respeitando o tempo dela e estimulando pra que ela suba um nível a mais. Se a gente for falar do nosso início, é só você recordar como era, né? Era uma coisa muito aberta. Não era um treino de 1 hora. Era um treino que ia num ritmo, que foi um início, tipo, uma forma de fazer você começar dentro do que você consegue nesse momento, né? Sim. Falar que você tem que fazer assim hoje, né, pode muitas vezes te tirar, que é o que acontece na academia. A pessoa gorda, né, chega na academia, como é que ela vai recepcionar? Vai pra esteira, aí sai da esteira, meia hora de esteira, aí faz 3 exercícios, volta pra esteira. E essa coisa, né, que a gente já falou, de todo mundo ser visto como igual, não tem papo, não tem uma conversa. Quando eu chego na academia, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é emagrecer, né? Não dá tempo de você falar sobre as coisas que são as reais coisas que fazem você não estar ali. E é por isso que você fica motivado, talvez, no máximo, 1 semana, 1 mês, 2, 3, mais 1 hora. Que esse talvez seja um dos pontos principais que eu tô começando a perceber em mim e trazer isso para o mundo, né? Espalhar essa reflexão. A mudança, ela não deveria ser uma coisa momentânea. Sim. Quando você quer uma qualidade de vida, quando você quer paz, quando você quer bem-estar, você não quer para os 6 primeiros meses. Sim. O projeto verão é o projeto eternidade. Assim. Enquanto eu estiver viva, eu quero estar bem. Mesmo sabendo que existe um monte de variáveis que interferem nisso. Sim. Também não existe também essa história do corpo padrão. O corpo é um corpo que você se sente bem, né? E ele se enquadra dentro desse seu processo. Eu já conversei com outro aluno que vivenciou isso, que é a ideia de experimentação também do corpo, no sentido de que como se seu corpo fosse uma roupa, a sua capa, né? E aí você vai lá, se experimenta, emagrecer. E não é isso que eu queria, né? Não, nem é assim que eu me reconheço. Exato, né? Você volta ali e fica um corpinho mais forte. E tem muita gente que se sente melhor em um corpo gordo, um corpo, sei lá, nem magro. Não tão padrão. Né? E essas vestimentas, elas também têm outras formas de mantê-las, né? Porque a alimentação ajuda a ter uma manutenção do corpo. Perfeito. Né? E aí, se você quer manter um corpo muito fitness, né? Que é o que está no auge da vida, você vai ter que se abdicar de muitas coisas. Aí eu me pergunto, isso faz sentido para você? Perfeito. Se fizer sentido, tudo bem, mas se não fizer, por que você vai estar fazendo isso?
Eu acho que no final das contas, a gente tá falando sobre o que faz sentido pra você. Exato. Não para o que a propaganda tá falando, não para o que a indústria farmacêutica tá vendendo, não para o último personagem que vai fazer sucesso na mídia, mas na sua história. Eu também já te falei isso, assim, eu quero chegar num ponto do meu corpo que eu diga, é nesse corpo que eu me percebo, que eu me reconheço. Porque demorou muitos anos pra eu olhar pro meu corpo com o amor e carinho que eu olho pra ele hoje e perceber que ele é essa capa que eu visto para experimentar a vida. E isso é muito amoroso. Se a gente olha pro corpo da gente como o receptáculo que me permite ir pra vida e saborear, experimentar, cheirar, os 5 sentidos, é divino isso. E a gente perde tudo isso com o você tem que ter 60 centímetros, 80, as medidas, as formas. Sei que eu vou chegar num ponto que eu vou olhar pro meu corpo e dizer, esse é o corpo que me representa agora. Sim. E isso vai ser espontâneo, natural. E isso é o que faz sentido pra mim. Talvez outra pessoa lhe contrate pra uma coisa mais padrão. Mas se também isso fizer sentido pra ela. Eu acho muito importante repetir isso. É muito sobre isso. Porque se você tá em algo que não faz sentido, em algum momento essa motivação vai embora. Perfeito. Né? A questão da motivação, você não tem ela todo dia, que aí a gente entra na constância, né? Isso. E uma coisa muito, muito boa que eu tava conversando com a minha psicóloga, no caso, você não começa a fazer nada motivado. A motivação ela vem depois. Se você quer alcançar a ideia de subir uma montanha, é isso que vai te fazer exercício. Isso. E aí, durante o exercício, aquilo vai chegar, o teu corpo vai aquecer. Também tem outra questão, né? Que o exercício físico, ele machuca, né? O teu corpo vai tentar te proteger, para disso. Sim, só que ele vai entender que aquilo não tá te machucando tanto, que ele suporta. Sim, e aí é quando ele vai chegando. E essa é uma sabedoria do corpo, né? Exato. Tipo, cara, isso é bonito. Se você parar pra pensar, essa dor, aparentemente, do crescer, é o clichê das asas da borboleta, de sair do casulo. Sim. É a ideia da semente debaixo da terra que se corrói toda para poder crescer. Cara, a dor de uma semente para poder brotar árvore, brotar fruto lá em cima é muito mais no pain, no gain do que qualquer marombeiro. E essa é uma lição que o corpo está dando pra gente. Suportar o processo vai te levar para um lugar mais bonito, assim, mais profundo, mais com sentido. Se a gente pensar também quantas coisas não dão certo no nosso dia, né? Que é o quê? Quantas frustrações a gente tem no nosso dia. Quando a gente faz exercício, a gente cria um limite dessa frustração maior, né? Sim. Porque você fazer algo assim desmotivado, que no geral é isso, nem sempre a gente começa motivado o treino, né? E na medida que vai começando, vai acordando e vai criando essa motivação. Sim. E aí aquele não que você recebe quando você tenta uma promoção no seu trabalho, sim. Ele te atinge menos. É porque é a mesma pessoa experimentando várias coisas com esse corpo. Exato. É a mesma referência, não sei se a palavra é essa, mas é uma experiência parecida, né? O que acontece no esporte. É, porque assim, o corpo ele não está desconectado, né? Ele está conectado com a nossa mente, né? com o nosso psicológico. Sim. Então, à medida que a gente treina no exercício, a gente também adquire um pouco mais de resistência à frustração, entre outras várias coisas, né? Então a gente consegue transferir isso para o nosso dia a dia. Tu é a pessoa que me fez começar a gostar da palavra treinamento. Não era uma palavra que eu curtia muito, porque eu achava que essa disciplina do chicote. Exato. E agora eu entendo que treinar é a possibilidade de fazer de novo quantas vezes forem necessárias até eu poder chegar num patamar melhor e que me faz bem. Sim, é literalmente enfrentar o processo e descobrir que depois que ele passa, eu subi uma oitava. E aí vem a ideia mais uma vez, que você vai treinar o que faz sentido pra você. Você não vai treinar tacar o dedo na tomada pra ficar tomando choque, porque não faz sentido. Agora você vai treinar falar em público, por exemplo. Isso. E aí, à medida que você vai treinando falar em público, você vai ficar mais à vontade. Mais fácil, mais fluido. Né? E aí, ao mesmo tempo, vou treinar corrida, porque eu quero correr uma maratona, eu quero correr com meu filho. Sim, eu quero. Filha, e aí volta porque a gente falou também do brincar. De a gente perceber que naturalmente o corpo se mexe. Tipo, desde uma batucada que você escuta o pezinho fica balançando. Isso. Até quando a gente é criança, que ninguém ensinou a gente a correr, a pular. A gente foi fazendo.
se a gente fosse pensar assim hoje, tipo, pelo menos na minha infância aí dos anos 80, 90, era um treino funcional aquilo, né? Porque tipo, aí você corre um pouco, aí daqui a pouco você pula a corda, daqui a pouco você tá com uma bola pra um lado e pro outro. As brincadeiras elas já eram um hit. E a gente não precisava nomear assim e o corpo sabia fazer. A brincadeira ela é ancestral, né? Se a gente for ver, os bichos brincam entre si. Perfeito. Né? Eles se divertem, eles passam tempo, eles socializam. Socializam. Que aí, se a gente for falar de socialização, a gente vai pensar também no conceito de saúde, né? Que não é só ausência de doença, né? E aí, quando a gente fala sobre essa brincadeira ancestral, me lembra um vídeo que eu vi recente de um TEDx, que aí ela fala que no livro estar em árvores, né, é algo que nos dá uma paz tão grande, né, porque na nossa ancestralidade, no nosso passado, era onde a gente estava seguro de predadores. Então, quando uma criança sobe numa árvore, quando um adulto também sobe numa árvore, vem essa coisa ancestral. Que lindo! Eu aprendi com a Lu, que todos nós somos indígenas, né, mas ela carrega aqui no rosto, na face dela, que ela contou isso uma vez numa aula e falando sobre a avó dela. Então ela aprendeu com a avó e passou pra mim. Que um jeito de abraçar árvores, porque eu adoro abraçar árvores, né? Sou bem bruxona de chegar e sentir a energia da árvore, é respirar perto da árvore, porque o abraço da árvore é o respiro. E isso me faz lembrar que lá no início dos nossos treinos, uma coisa que tu fazia totalmente intencional, mas eu me deixava ir, era que a gente treinava um pouquinho ali e daqui a pouco tu me botava para sentar e respirar. E esse foi um grande diferencial para mim também, porque quando a gente fala de treino e de atividade física, a gente também está falando do, vamos dizer assim, aparentemente paradoxal, mas parar e respirar e sentir. Exato. Porque quando você para, é a pausa que permite você ir para o próximo movimento. Exato. Isso também tem a ver com reconexão, né? Que é outra palavra muito importante. E aí quando você fala de sentar e relaxar, né, eu também lembro de treinar no ar livre, né? Que a gente estava falando agora. Sim, nossa. Que é outro estado de reconexão. Inclusive indico vocês aí que estão nos assistindo, marcar uma aula com este ser humano, seja ao vivo de preferência, mas se for nas telas também. Já tem esse momento de reconexão. E eu acho que essa é uma palavra que não tem, porque se a gente está falando de corpo, a gente está falando de resgatar a nossa força. De certa forma, os nossos discursos de Fabi acabam sendo muito parecidos. É por isso que eu tô com vocês, né? Porque a gente olha pro antes, né? Pro anterior e não pra meta de ficar magro, ficar forte, né? A gente trabalha a ideia desse resgate, né? De quem somos e para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, né? Por que nós nos movemos, por que nós comemos, né? E aí isso tudo leva a gente para um lugar confortável, né? Que é o lugar que a gente quer estar e não o lugar que botaram a gente para ir, né? E essa foi bonita. Aí me lembra Sankofa, que é o conceito africano. Tipo, você precisa olhar para trás para você saber para onde você quer ir. Então tá tudo conectado e eu acho que a gente passou esse recado pra você que tá aí, talvez como muitas vezes eu estive nesse lugar e que eu estou, né? Uma coisa muito importante assim que eu quero deixar registrado é que eu não estou aqui me colocando num discurso de superação, de um antes e depois e veja como foi. Eu estou me colocando como humano, em descoberta de mim e das coisas que eu fui acessando nesses lugares, e uma delas, inclusive, é o saber pedir ajuda. E poder pedir ajuda também, porque eu sei que nem sempre a gente tem ou acha que tem a quem recorrer. Mas, minimamente, inclusive por um canal do YouTube, você pode ter algumas informações, algumas descobertas sobre si. E hoje eu tenho esse acompanhamento com você, eu tenho esse acompanhamento com a Fabi, e pra mim isso é tão maior que desemboca eu estar aqui falando pra vocês. Muitas vezes eu estive assistindo um vídeo pensando assim, tá lindo, mas o que é que eu faço depois? Qual é a página que vem depois da 2, sabe? Então eu gosto, não das dicas no sentido de faça desse jeito, que é tudo que a gente tá sendo contra aqui, né? Mas o que é que você acha que, dentro da sua expertise, do seu conhecimento, pode ajudar as pessoas a se conectarem mais com o movimento e com essa criança interior delas e a olharem para esse corpo nesse lugar de que quando ele se mexe
Igual a música lá que diz que quando você dá um passo, o mundo sai do lugar. Eu vou tentar falar de maneira mais geral, né? Eu sempre tenho essa dificuldade de falar diretamente para alguém, porque a gente sabe que tem vários contextos, história, né? Sim. Mas acredito que se permitir é uma possibilidade, né? Se permitir experienciar coisas diferentes e ao mesmo tempo que se permitir experimentar, buscar também lugares e pessoas que tenham um olhar mesmo diferente, porque realmente se você voltar a ir nos mesmos lugares, com os mesmos discursos, é mais complicado, né? Sim. E se você não tem esse lugar, tentar ouvir também pessoas, acompanhar canais. Sim. Eu acho que se você não tem lugar, mas você tem um parque, você tem uma praça. Exato. Né? E é isso, eu acho que se reconectar seria se permitir as possibilidades, né? As possibilidades. Sim. Fora de um padrão, né? Muitas vezes você vai conseguir isso mais em esportes, né? Essa visão um pouco diferente, né? Do que é o fitness. Só que às vezes a gente ouviu tanto que não podia, que acaba não querendo. Eu acho essa uma dica maravilhosa, porque experimentar novos lugares vai dar outras sensações pro seu corpo. Isso implica em você dançar outros ritmos, e por aula experimental, às vezes tem um monte de aulas gratuitas, tipo aula de taekwondo, aula de yoga, aula de fit dance. Você vai e experimenta. Eu acho que se permitir é uma excelente palavra pra gente terminar aqui. Gratidão por ter topado este vídeo, seu carrego lindo. E até a próxima, galera. Um cheiro. Porque os fatores que eu já falei de pegar. Eu tô tentando não rir, vai. Não,